time, continuando a mais uma saga dessa semana, um papo de trade. A gente veio marcando desde ontem todo esse movimento e ele vem chegando em pontos cruciais a serem definidos. Com isso, a gente pode dizer praticamente que a gente tem um mercado com todo o apanhado fundamentalista que a gente veio tomando de decisões e veio de ponto de observação. A gente tem uma tomada de um mercado altamente consolidado. Isso mesmo, trabalhando entre o ponto de 1,08838 e 1,08429 como atenuância de tomada de decisão. Muito além do que a gente sempre disse no dia de ontem, as marcações continuam prevalecendo em alta. O movimento de alta ele vem exatamente pela esticada do RSI, que traz para nós a percepção de recuperação para uma zona mais neutra, mas ampliando para a parte comprada, a não saturação do force e todo o ponto mediano de neutralidade dentro da distribuição do volume que vem através do Trix. Com isso tudo, a gente começa a ter a clareza mais de um movimento fundamentado de acúmulo em busca de projeção de compra. Com isso, onde o preço encontra-se nesse exato momento de mercado, a gente pode dizer claramente que a projeção dentro do nosso dia é de uma área de acúmulo, manutenção de decisão para continuidade de elevação do preço em relação à defasagem do dólar. Com isso, a gente pode observar claramente que a grande busca do real cenário vai vir novamente buscar pontos mais altos. Só que esse ponto mais alto a gente tem que observar alguns movimentos importantes, que ele veio buscar a zona anterior, um fundo, um topo, um fundo menor. Ele tem que desconfigurar esse movimento para a gente vir buscar novamente o preço anteriormente marcado na casa de 1,08807. Só que a gente tem que observar uma tomada de decisão. E para mim essa região 1,08429 e 1,08383. Essa tomada de decisão é a perda dessa região. Se essa região perder com o movimento distribuindo em venda dentro dos volumes e ao mesmo tempo eu tiver margem de não saturação de preço, eu posso acreditar sim num movimento desconfigurando todo o princípio de alta que veio sendo acumulado e vindo para uma projeção mais de reversão de movimento. Mas isso não acontecendo, ele mantendo o acúmulo principalmente dentro desse racional de preço e buscando liquidez toda vez nos pontos inferiores, a gente vai ter uma clareza de um acúmulo para a compra, e isso pode fazer a batida, tá? Com isso, a gente pode dizer que hoje o mercado está 89% trabalhando em força vendedora, há uma média de 11% em força compradora, pequena, mas ela existe, e continuo seguindo a projeção de recuperação, e eu tenho um blocker principal entre 1,08383 e 1,08794, como a vinda da tomada da decisão para o racional do movimento. Além disso, a gente vamos vir continuando durante a semana, que a gente bateu mais uma vez o take de ontem na área de correção, na busca do preço em elevação. O preço elevou e ele continua estacionado. Aqui tem um ponto. Eu só operaria de novo se ele perdesse 1,27251. Até esse momento eu não faço nada. O preço altamente consolidado, em dúvida de mercado, sem projeção e sem saturação, RSI neutro, mas ele vem demonstrando claramente o acúmulo em toda essa faixa. Para eu sair desse acúmulo eu preciso de dados, eu preciso de catalisadores. Dentro do GBP ele já bateu o alvo de ontem, eu ficaria esperando a perda desse preço para a tomada de decisão, ou a perda do preço de 1,26961 aqui na região ínfima, para a gente tomar a decisão de novo da busca desse blocker inferior para acúmulo. Mas eu ficaria de fora desse mercado no dia de hoje, tá bom? Dentro da prata, ela vem acumulando, renovando alta, agora sendo negociada em 32 dólares,10, mas a marcação no mercado futuro é uma e a marcação no mercado real é outra. É 32,33 no mercado real sendo batido no dia de hoje. 89% dos volumes estão operando em compra, tá? E eu tenho margem de subida
e eu tenho o início de um movimento de saturação, apesar de não ter exaustão de preço. Não tendo convergência, eu venho para um sentido que pode haver uma correção nesse exato momento de faixa de preço. O preço dele, o volume, trabalha em zona de compra, mas é atuante em distribuição de venda, corroborando com esse entendimento de um mercado de correção a partir dessa zona de preço que ele achou nesse exato momento. Ontem a gente marcou a recuperação do mercado, a vinda dele em alta, ele veio, criou esse bloco inferior, onde vai ser uma zona de compilação de acúmulo, e observa como ele está acumulando dentro de quadrante. Eu só passaria a observar realmente a perda do número 32281 para vir de novo no viés da compra, apesar do 32502 ser um alvo principal para essa tomada de força compradora e continuar a expansão do movimento de alta dentro da prata. Com isso e mais isso, com 2 disso, a gente começa então a observar que ele vai vir para o ponto de correção. Esse ponto de correção pode estagnar no 31.715. Esse é o preço de objetivo de correção. E podendo vir com uma amplitude dentro de uma área de 31.483 e 31.403 como a área de tomada para uma reversão dentro desse cenário. Mas eu acredito claramente nessa primeira faixa de preço como ponto de tomada de decisão para vir para a correção e continuar o movimento de expansão de preço. Isso e mais disso. Agora para dentro do ouro, o ouro a gente marcou a recuperação da vinda do preço dentro do order block, depois que a gente marcou exatamente esse preço, 2407.37 como ponto de correção no dia de ontem. Ele projetou, bateu, mas só que ele abriu bloco superior, bloco inferior, ambos com bastante espaçamento. Isso nos traz uma concepção clara de movimento, muito mais marcante dentro de uma área de consolidação. Assim como todo mercado, uma dúvida cai sobre ele. 61% dos volumes ainda operam em compra, a área de compra é determinada dentro do volume, mas só que ele está atuando com o movimento de venda. Esse movimento de venda contradiz um pouco com o movimento do fluxo de preço, levando em consideração o movimento de acúmulo ou principalmente áreas de stop sendo acionado. Então todo esse movimento aqui praticamente são de pessoas, entidades, pessoas físicas sendo estopadas dentro do cenário do movimento cambial. Com isso tudo, a gente não tem o preço saturado, não tem o preço em exaustão, trazendo para a gente a área de compilação de movimento. Então, esse movimento começa a fazer um movimento de reversão sobre a coesão do principal. Com isso tudo, a gente pode observar que a gente tem uma outra coisa tecnicamente para falar. Nesse exato momento, a gente observa que desse bloco para essa saída, houve sim a criação de um mastro, só que a criação desse mastro ele veio projetada por movimentos inferiores, aonde veio na marcação de uma região de bloco acionada, desenhando para nós o que podemos dizer tecnicamente que isso aqui é sim uma flâmula de continuidade. Isso me corrobora quando ele perde a base do topo da hipotenusa dessa flâmula, vindo desenhar o nosso famoso pullback, principalmente se ele acontecer dentro dessa região. Por isso que para mim o maior gatilho de força não vai ser a chegada novamente do preço em 2037,38, e sim a volta dele a partir do ponto de 24,1683 e 24,1403, buscando sim essa zona de acúmulo como principal ente de exponenciabilidade de preço, corroborando com o RSI não estando saturado e o movimento não estando exaustado. Isso tudo tem que bater quando o preço chegar nessa faixa etária de região de preço. A gente vai ter o vértice totalmente invertido e começando a atuar realmente em força de expansão. Com isso tudo, a gente passa a compreender claramente que a volta é o pullback real desse movimento de ruptura desenhado. Então eu tenho um movimento de pullback para ser realizado, a busca de vinda da liquidez, então pode ser compreendido no 24,1683 entre o 24,1403, buscando novamente forças dentro do ouro para vir novamente atuar dentro dessa zona de order block, principalmente vindo testar o preço de 24,3733. Se isso tudo confirmar e ele vir atuar aqui dentro, a próxima tomada de preço para expansão não é o 24,5006, e sim o 24,4947 dentro das projeções para o intraday e dentro do mercado. Observando que amanhã é dia de bastante catalisadores e informações que podem nos dar mais compreensões de movimento e amplitude sobre eles. Mas o racional fica em cima disso,
também trazendo por tudo que a gente demonstra dentro dos minutos de mercado, dentro da base fundamentalista de tudo que vai saindo dentro do cenário, tá bom? Eu sou o Rodrigo Meff, bem-vindo a mais um Papo de Trader. Pega os pontos, faça suas marcações, tirem suas conclusões, faça suas gestões de riscos e opere com moderação. E não esquece, as vagas estão abertas no nosso Meff Academy. Acesse o nosso site www.rodrigomeff.com, faça sua inscrição e venha aprender realmente sobre mercado financeiro e mercado especulativo comigo. Tamo junto e a gente se vê nos próximos encontros. Yeah.